E aí, turminha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos para mais uma aulinha de química, tá? Falando ainda de eletroquímica. Hoje nós vamos estar checando o que é a força eletromotriz, também conhecida como FEM, tá? Pessoal, quando a gente fala FEM ou DDP ou delta E, eu estou falando simplesmente a quantidade de energia gerada por uma determinada pilha, tá? Lembrando que essa pilha é toda a reação espontânea gerada ali no nosso sistema, passando por um cátodo e por um ânodo, né? Toda essa sistema de corrente elétrica, passando por duas células galvânicas, podendo então, enfim, gerar a nossa corrente elétrica. O que a gente tem que entender é que para poder que ocorra essa força eletromotriz, que a gente vai chamar de DDP a partir de agora, nada mais é do que algumas situações padrões, tá? Com temperatura, a pressão e um eletrodo padrão. Esse eletrodo padrão a gente chama de eletrodo de hidrogênio. Tá? Qual o potencial, ou seja, se o delta E zero, se a energia potencial zero é igual a 0 volts, tá? Então ele não vai conduzir, ele não vai gerar uma carga elétrica. Aqui a gente pode ver, tá? Entre esses quadros, que eu tenho meias reações, e as meias reações eles vão me gerar uma energia, uma quantidade de energia liberada, tá? Em relação a volts, tá? Então, estamos vendo a energia liberada em volts. Então, por exemplo, né, a meia reação do lítio, ele sai do lítio 1+, ganha 2 elétrons, passa a ser lítio sólido. Para que isso aconteça, ele precisa ser aplicado uma quantidade de energia elétrica de menos 3,05 volts, tá? Então, eu preciso aplicar essa corrente elétrica. Já no caso, tá, do cloreto de prata mais elétrons, o que acontece? Eu preciso aplicar uma corrente de 0,22 volts para acontecer. Então a gente diz que o seu potencial, no caso do lítio, o potencial é de menos 3,05 e o potencial do cloreto de prata é de mais 0,22 volts, ok? E isso, pessoal, esses valores são todos tabelados, ok? Lembrando também, né, novamente aqui o eletrodo de hidrogênio 0,0 volts, por isso que a gente chama de padrão. Então o que vai acontecer é o seguinte, né, pessoal, o que significa esse DDP que a gente está falando? O que significa esses potenciais? Esses potenciais nada mais é do que a capacidade que o material tem de doar ou receber elétrons, tá? E a quantidade de energia elétrica envolvida no nosso sistema. Isso aí, tá, pessoal? Esse DDP é calculado principalmente nas pilhas, tá bom? Aonde, para isso, a gente vai ter três situações, onde eu tenho um potencial de oxidação e um potencial de redução. Ou seja, eu vou ter o material oxidando e o material reduzindo, ok? Então, para calcular, para a gente achar esse fator, achar a voltagem da pilha, o que nós vamos fazer? Variação da energia é igual a energia potencial de oxidação do ânodo e energia potencial de redução do cátodo, tá? Lembrando que o ânodo é onde ocorre o ânodo é onde ocorre a redução, a oxidação, ou seja, o ânodo ele está perdendo elétrons, e o cátodo é onde ocorre a redução, onde ele está ganhando os elétrons, tá? Então, na pilha potencial ali está de zinco e cobre, bem clássica, a pilha de Daniel, por sinal. Eu tenho zinco metálico gerando zinco iônico, e para que isso ocorra, eu preciso de uma variação de 0,76 volts. E no caso do cobre, eu tenho cobre iônico, tá? Ele parte a cobre mais 2, para que isso aconteça, ele precisa de 0,34 volts. Então, o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer uma somatória dos valores. Quando a gente fala em delta, a gente sempre pensa, né, que é o final menos inicial. No caso, quando eu estou lidando com as pilhas, desses potenciais de oxidação e redução, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma somatória desses potenciais. Então, nós vamos pegar 0,76. Então, nós vamos pegar lá o 0,76 mais 0,34, que vai dar uma energia potencial, uma variação de energia potencial de mais 1,10 volts. Então, essa pilha contendo um cátodo de cobre e um ânodo de zinco vai gerar para mim um potencial, uma energia elétrica, uma corrente elétrica de 1,10 volts.
Lembrando, né, pessoal, que para que isso aconteça, eu preciso ter as características específicas, né? Eu tenho que estar uma temperatura específica, eu preciso ter uma concentração específica dos materiais, eu preciso ter uma pressão específica, tá? Então, em determinadas condições, de uma atmosfera, 1 mol por litro de solução salina e de 25 graus Celsius, eu vou obter um potencial de 1,10 volts, ok? Dando continuidade aqui, tá? No caso de potencial, os dois têm condições de redução, tá? Os dois materiais entram em facilidade para redução. Então, no caso, eu tenho zinco mais 2 e o zinco 0, e o cobre mais 2 e o cobre 0, tá? Então, eu estou reduzindo os dois materiais. No caso do zinco, o potencial de redução dele é de menos 0,76, ao contrário do de oxidação, que é mais 0,76, tá? No caso do cobre, ele permanece o mesmo, tá? De mais 0,34 volts, porque ele está reduzindo. No caso, quando eu estou trabalhando com dois potenciais de redução, eu vou ter um probleminha. Desculpa aí, pessoal, hoje está complicado o soninho aqui. Eu vou ter um pequeno problema, tá? Quando eu falo em ambos com potencial de redução, tá? Ou ambos com potencial de oxidação, eu vou ter uma variável na fórmula. Aí sim eu entro na situação de subtração. Então, quando eu tenho uma equação de óxido-redução, o meu ΔE vai ser uma somatória. Agora, quando eu tenho só potencial de redução ou só potencial de oxidação, tá? Eu vou ter, então, no caso, a subtração. Aí, como é que eu vou fazer isso, tá? Sempre, pessoal, eu vou pegar o potencial de redução maior ou o potencial de oxidação maior e vou subtrair, né? Eu vou retirar do potencial de redução menor ou do potencial de redução menor. Então, no caso, o que acontece? Nós temos menos 0,76 volts e mais 0,34 volts. Ok? Ok? Então, assim, né? 0,34 é maior do que menos 0,76. Então, o maior menos o menor. Então, menor menos com menos dá mais. Então, eu posso ter uma somatória, né? Então, eu vou ter um valor de mais 110 volts. No caso quando eu tiver com os dois potenciais de oxidação, é o mesmo princípio. 0,76 é maior que menos 0,34. Jogo menos com menos, que vai dar mais. Então, meu ΔE 0 é igual a mais 110 volts. Ok? Então, assim, quando eu olhar na tabela de óxido-redução, aqueles potenciais, né? Eu preciso levar em consideração o seguinte. Eu tenho que levar em consideração o seguinte. Até onde, né, eu vou precisar saber quem é potencial de redução, quem é potencial de oxidação. Então, assim, quando eu analisar esse tipo de tabela, que no caso seria essa daqui, eu tenho que saber se eu estou falando de potencial de oxidação ou um potencial de redução. Então, no caso aqui, essas tabelas, do lado esquerdo, ela está me falando do potencial de redução, porque eu estou reduzindo o material. No caso, se eu precisasse achar o material o potencial de oxidação, eu inverteria o sinal. Em vez de ser menos 3,05, ele passaria a ser mais 3,0. Ele passaria a ser, né, como eu disse, menos 3,05. Então, assim, turminha, não é difícil calcular essa força eletromotriz, ela é relativamente simples. E espero ter ajudado aí e para vocês aí um bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau.